Oi, gente! Tem barbante aí? Gente, entraram 3 pedidos exatamente iguais e eu vou aproveitar esse momento aqui de fazer a embalagem de cada um para poder passar para vocês algumas informações que eu utilizo na hora de gerar o frete. E isso me ajuda muito na hora que o cliente entra em contato e ele fala assim: ah, eu gostaria de fazer um orçamento. E no momento do orçamento, a gente já precisa saber quanto que vai ficar o frete, pelo menos uma estimativa, né? Aqui vai ficar bem prático de mostrar, porque são as mesmas coisas. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu faço, desde o momento em que eu entro lá no aplicativo, e como que eu faço para ter mais desconto. Eu vou resumir bastante agora no comecinho, para quem só quer saber rapidinho e já ir embora, e depois ao longo do vídeo eu vou falando mais detalhado, então quem tiver paciência assiste até o final, tá bom? Então eu vim com os meus papeizinhos, e aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar o link do Superfrete para quem quiser baixar. Então você pode baixar, fazer um teste, verificar uma estimativa, fazer uma avaliação. Antigamente eu usava o site dos Correios para poder enviar e já gerar a etiqueta, porém, com o passar do tempo, eu fui testando vários aplicativos que me davam desconto e isso me ajudou a aumentar as vendas, né? Então, olha só, o aplicativo do Superfrete, ele é gratuito, então você entra lá no Google, ou você entra no link que eu vou deixar aí e baixa ele. Assim que você baixar, você vai encontrar algumas opções aqui, ó, para preencher. Então, aqui, você vai colocar o seu CEP, deixa eu aproximar um pouco para ficar mais nítido, né? Você vai colocar o seu CEP, você vai colocar qual é o formato, né, de produto que você está enviando. Eu envio naqueles saquinhos transparentes, naqueles saquinhos rosas, aliás, que se chama envelope de segurança para correio. Então, eu coloco a opção caixa, pacote, tá? Aqui, eu coloquei que tem 300 gramas, mas quando você clicar nessa setinha aqui, ó, que fica no cantinho, você vai ter opções de mais peso. É importante você saber quanto pesa o seu produto. No caso aqui, ó, eu vou enviar 4 peças do suplá, medindo mais ou menos 26, 27 centímetros. E aqui também vai ter um porta-copo de brinde em cada produto, ó. Enviando assim no saquinho, ele vai pesar um pouquinho mais. Eu preciso ter uma estimativa disso aqui. Como é um item que eu sempre vendo, gente, esse produto ele tem que já estar mais ou menos cadastrado no caderninho, eu deixo registrado quanto que eu gasto para enviar. E para saber quanto que é que eu gasto, né, quanto que pesa isso aqui, eu vou fazer o produto, vou colocar tudo no saquinho, vou embalar do jeito que eu embalo normal, vou pôr no envelope de segurança, vou colar o envelope, vou colar as etiquetas e aí eu vou pesar. E o peso é o que você tem depois de tudo pronto. Não é agora. Eu não vou pegar 4 peças dessa daqui, pesar e colocar lá aqui no aplicativo, né, para saber. Não. É depois que eu pus na embalagem, depois que eu lacrei, depois de tudo. Então, você vai fazer 4 peças aí, você vai embalar do jeito que você tá pensando em enviar para o seu cliente, vai pesar e vai ver quanto que aquilo deu. Aqui na minha simulação, eu coloquei 300 gramas. De 300 gramas até 999 gramas, você vai pagar o mesmo valor, tá? Então, se passar para 1 quilo, aí você vai pagar de 1 quilo até 1 quilo 999 gramas, o mesmo valor. Então, eu coloco aqui 300 gramas, porque eu sei que isso aqui não vai passar de 999 gramas, mas vai oscilar. Algumas vezes vai estar 300, às vezes vai dar 500, 600, 700, não tem problema nenhum. O importante é que não ultrapasse 999 gramas. Eu nunca vou ali no 999, tá? Eu peso, digamos que fossem peças maiores, ficariam mais pesadas. Eu vou pesar. Ah, deu 958 gramas. Eu ainda aceito. Agora, se der 980, 990, aí eu já aumento aqui para 1 quilo. Por quê? Porque quando chegar lá no correio, eles vão pesar de novo. E aí vai que a balança de lá não tá tão calibrada que nem a minha aqui, e essas 40, 30 gramas a mais, lá, né, acabe aparecendo como mais, eu vou ter que pagar a diferença. Beleza, né? Espero que tenha dado para entender. Então, vamos lá. Eu vou me aprofundando depois ao longo do vídeo, tá? Só tentar ser bem mais resumido aqui, que eu já me alongando, né, gente? Você vai colocar o seu CEP. Eu coloco caixa ou pacote, no caso, porque eu envio no saquinho de segurança. Se você enviar numa caixa, coloca essa mesma opção. 300 gramas, porque são só 4 peças. A altura eu sempre ponho 3, largura 20 e comprimento 30. Esse aqui é o tamanho da embalagem que eu costumo utilizar. Digamos que eu peguei uma embalagem maior e dobrei. Então eu estou enviando uma peça só, eu vou dobrar e essa embalagem acaba ficando com, sei lá, 10 por 10 por 3, no caso de altura, né?
mesma coisa, não tem problema nenhum. Você coloca uma estimativa da embalagem que você mais utiliza. A embalagem que eu mais utilizo é a de 20 por 30, então eu tô colocando aqui 20 por 30. Mesmo quando eu mando em embalagem maior, eu acabo mantendo aqui, gente, 20 por 30, a não ser que seja um pacotão gigantesco, tá? Mas senão eu mantenho, o meu aplicativo tá sempre salvo assim, 300 gramas, caixa pacote, 3 por 20 por 30. Se você envia tapete, se você envia caixas maiores, aí você altera aqui numa quantidade aproximada sempre. Sempre que você tiver que chutar, chuta para mais, tá? 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas a mais vai te salvar de dar alguma alteração lá no correio. É bom lembrar também que se você colocar aqui um peso, no caso eu coloquei 300 gramas, digamos que eu me empolguei, ou então o cliente acrescentou coisas e passou de 1 quilo, eu vou conseguir postar normalmente lá no correio, porém vai vir uma mensagem na minha carteira aqui do Superfrete, dizendo que aquele saldo ou está negativo ou que foi descontado do saldo que eu já tenho aqui, tá? Então, vou deixar tudo separadinho, continua assistindo que vocês vão ver isso aqui na prática, tá? Como que eu faço, vou embalar, vou pesar e vou tudo. Mas primeiro eu vou me aprofundar aqui no papel. Baixou, colocou as opções, você vai colocar aqui, ó, o CEP de destino. Você vai colocar para quem que você está enviando. Eu aconselho vocês baixarem e já fazer um teste. Envia para alguém da sua cidade mesmo, envia para sua mãe. O frete vai ficar bem baratinho e você vai conseguir verificar, vai acompanhar no aplicativo e vai ver se funciona. Às vezes a gente fica com medo de começar, com medo de não se adaptar ao negócio e fica empurrando isso aí infinitamente. Eu confesso que eu demorei muito tempo para confiar. Eu preferia pagar ou cobrar mais caro no frete para o cliente, né? Do que chegar lá, porque daí, não, voltando. Eu preferia gerar a etiqueta pelo site do correio, cobrar. Eu lembro que na época para São Paulo ficava R$19,90, R$29,90, dependendo da região de São Paulo. E eu cobrava esse valor do cliente por causa que eu não confiava de tentar por um aplicativo e depois não aparecer lá no site do correio. Falei assim, depois não aparece o rastreio. Isso era bobeira, porque quando você gera por aqui, você consegue acompanhar o código de rastreio direto com o correio. É como se você estivesse enviando no correio. Só que por você gerar o código, né, as etiquetas aqui pelo aplicativo, você ganha desconto. É como se você tivesse uma parceria com o correio, mas na verdade a parceria aqui é com o Superfrete. O Superfrete tem um contrato com o correio e aí você está utilizando, aproveitando esse contrato para facilitar aqui a vida do seu cliente. Antigamente, o frete para São Paulo ficava ali entre R$19,90, R$24,90, R$29,90. Hoje, esses 3 pedidos eles estão indo para São Paulo, capital. E o frete para cada um desses pedidos ficou R$11,50. Olha que diferença. O menor valor que eu conseguiria fazer a postagem no correio não dá o que eu pagava aqui, né? O que eu consegui de desconto aqui. Muito melhor, vale muito a pena e eu recomendo. Faz o teste, baixa aí e vê, faz a simulação só para você ver, você vai ver que vai valer a pena. Continuando, você baixou o aplicativo, você vai colocar aqui o CEP, caixa pacote, quantas gramas tem o seu pacote, altura, largura e comprimento, e aqui o CEP do cliente. Depois que você fizer isso, você vai passar para o próximo passo. No caso aqui, eu mostrei aqui, depois eu vou explicar melhor sobre o cupom de desconto. Mas olha, aqui na carteira, no momento em que eu imprimi esse papelzinho, eu tinha R$40. Esses R$40 é da onde vai ser cobrado o valor do frete. Então, olha, aqui no terceiro papelzinho, deixa eu ver. É sobre o cupom, aqui, ó. Eu coloquei ali um frete, né, um CEP para poder fazer a simulação e o aplicativo me deu 3 opções. Via PAC, demora até 8 dias úteis, e o valor ficou R$18,61. Via Sedex, demora até 4 dias úteis, o valor ficou R$20,59. E eu poderia postar aqui na Jadlog, mas eu nunca postei, tá? Aqui na minha cidade nunca teve essa opção liberada. Os locais onde aparece para mim que eu posso levar, eles não estão funcionando mais. Mas através da Jadlog ficaria R$28,97. Nesse caso aqui ficou bem caro. Porém, em algumas situações eu faço essa simulação e tem vezes que para São Paulo capital fica R$9, tá? Então, se tiver na sua cidade, talvez valesse a pena testar. Eu não vou recomendar porque para mim nunca funcionou, eu nunca usei. Então eu sempre uso a opção do PAC ou Sedex. Eu prefiro, gente, porque eu gosto de ir lá na agência, depois você passa o rastreio para o cliente, ele consegue acompanhar direitinho, né? Eu acho mais prático do que usar a transportadora. Passa mais confiança para o cliente, mas aí cada um decide do jeito que vai fazer, tá bom? Então aqui, ele escolheu, me deu essas 2 opções. Se eu fosse postar direto no correio, ó, esse pedido ficaria
R$ 28 via PAC e R$ 29,70 via Sedex. Tá vendo? Aqui a parte... No começo eu não confiava, então eu entrava no site do correio, fazia a simulação também só para ver se estava certo. E agora eu nem olho mais, porque agora eu já peguei confiança, porque toda vez batia. Certo? Deixa eu ver. Ah, tá. Tá faltando um papel aqui. É o papel do pedido. Ah, não, tá aqui mesmo. É esse aqui mesmo. Ó, aí você colocou... Vamos começar do zero. Colocou aqui o CEP de origem, caixa, pacote, o peso, altura, largura, comprimento. CEP do cliente, clica aqui, ó. Calcular frete com desconto, certo? Depois que você clicou em calcular frete com desconto, você vai ser direcionado para essa abinha aqui, onde vai aparecer os valores que você pode escolher. Você vai selecionar e vai ficar pretinho, ou aqui, tá? Depois que você selecionou, você clica aqui, ó, emitir frete com desconto. Aí já vai ser direcionado para página final, uma das páginas finais. No caso aqui, você vai pôr a descrição do que você está enviando. Nesse caso aqui, eu estava enviando, ó, 6 suplás de 37 centímetros. Então, olha só, suplá 37 por 37, quantidade 6, o valor unitário R$ 28,00, tá? Aí, depois que você fez isso, vai ter o botão aqui para você gerar. Aí você pode, se você nunca tiver usado o aplicativo e você vai fazer o teste agora para colocar alguma coisa no correio mesmo, se você aplicar esse cupom aqui, ó, LUS1, você vai ganhar R$ 5,00 de desconto para enviar esse pedido e você consegue usar mais 2 vezes. Então, você consegue enviar em 3 pedidos. Quando você for... No caso aqui, eu conseguiria. Digamos que eu nunca tivesse utilizado, eu acabei de baixar o aplicativo, eu geraria a etiqueta desses 3 pedidos e em cada um deles eu ganharia R$ 5,00 de desconto. Mas isso são nos primeiros envios, com você ativando, gerando realmente uma etiqueta, tá? Então, se você baixou, eu vou baixar hoje, vou fazer um teste e vou enviar para minha mãe. Você baixa, já gera a etiqueta, coloca o endereço lá tudo certinho, escolhe aqui a opção. No final, você coloca aqui, ó, se você quiser, né? LUS1. Aí já vai, quando você clicar aqui em OK, já vai liberar R$ 5,00 para você usar nesse envio e mais R$ 5,00 em cada um dos próximos envios, sendo limitados a apenas 3. No caso, são R$ 15,00 de desconto, então, dividido por 3, né? 3 de 5. Gente, espero que tenha dado para entender. Aí, se você não for enviar nenhum pedido agora, mas você quiser desconto, o que você vai fazer? Você vai baixar o aplicativo, vou deixar o link aí certinho, tá? Aqui nessa aba onde você vai colocar o seu CEP, caixa, pacote, peso, essas coisas, lá embaixo tem o seu perfil. Então, você clica aqui no perfil, aí você vai ser direcionado para a aba onde aparece aqui o seu perfil, suas carteiras, você consegue acompanhar os pedidos que você está enviando, você vê quanto que você tem de dinheiro na carteira. Esse dinheiro aqui você pode pagar na hora que você for gerar a etiqueta. Então, no meu caso, deixa eu ver em qual momento, é depois desse aqui, ó. Quando eu clico aqui, ó, aqui embaixo vai aparecer o valor que ficou, o desconto que foi aplicado e a forma que eu quero pagar. Normalmente eu pago com Pix, então eu escolho lá Pix, aí eu pago o valor. Nesse caso aqui, era esse valor aqui, ó, R$18,61, foi via PAC. Pago pelo cliente, tá? Não sou eu que pago. Quando o cliente faz a solicitação de verificar, eu queria só fazer, né, um cálculozinho para ver quanto que ficava. Eu passo para ele, olha, para enviar para sua cidade, fica R$18,61. Esse valor aqui de frete mais o valor do produto. Aí, já cobro tudo separado. Digamos que o pedido foi R$100, então vai dar R$118,61, tá? Eu nunca pago o frete, quem paga é sempre o cliente, beleza? Então tá. Aí eu escolhi aqui R$18,61. Aí eu vou vir para essa página final, vou colocar quais são os produtos. Se eu estiver enviando produtos diferentes, eu clico aqui em adicionar, vai aparecer mais uma linha, aí eu coloco, digamos que ela tivesse comprado porta-copo. Aí eu coloco porta-copo rosa, 6 unidades, é aqui o valor. E assim vai indo. Tudo que você estiver enviando, você deixa registradinho aqui. Colocou o cupom, se você não tiver usado nenhuma vez, clique em OK, vai aparecer aqui os descontos, e aí você vai escolher a forma de pagamento. No meu caso, eu sempre coloco 40, 50, R$100 aqui na carteira. Na hora que você colocar dinheiro, aqui no finalzinho, eu devia ter impresso, desculpa, gente. Depois eu posso imprimir novamente, fazer um vídeo bem resumido, porque esse aqui tá bem detalhado, não tem jeito, né? Vai aparecer aqui, ó, na carteira quanto que você tem. Digamos que você está pagando, no caso, se você tiver usado o cupom e está enviando para algum lugar que custe R$10, vai ter sobrado R$5. Digamos que você colocou R$10, porque tem o valor mínimo. Você pode colocar 5, 10, 20, 30, 40, 50, vai aparecer para você quais são as recargas. É como se você estivesse recarregando o celular.
Sabe quando tem o valor lá do celular que é R$20? Quanto que você quer pôr de crédito? R$20. Aí você clica lá, você paga e o crédito vai ficar aqui na carteira. Se você não tiver usado todo, vai ficar paradinho aqui para o próximo envio. No caso, se você for enviar um produto e você colocar o cupom, você vai ficar aqui o valor que você coloca mais o valorzinho que sobrou. É muito legal. E aí é legal porque, por exemplo, se eu chego lá, eu não pesei direito, não tinha balança, deu alguma diferença, e ao invés de ser R$10, acabou cobrando 11. Aí ele desconta aqui desse dinheirinho que ficou na carteira. Se não tiver dinheiro nenhum, aqui fica negativo. No próximo envio, você vai e coloca um pouquinho a mais para pagar. Qualquer dúvida, gente, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todos os comentários relacionados a isso, tá? Tô tentando ser bem detalhadinha para poder explicar. Então, vamos lá. Se você quiser só baixar o aplicativo, mas não vai usar agora. Lu, eu não vou testar, eu tô com medo, né? Então, você faz o seguinte, você baixa o aplicativo, tá? Você clica aqui no perfil, você vai ser direcionado para essa página aqui, é só mudança de página no próprio aplicativo. Aí você coloca aqui, inserir cupom Amigo Super. Quando você clicar aqui, vai aparecer a opção para você pôr um código. Nesse caso aqui, o código LUS1 não vai funcionar. Você coloca, se você quiser, né, você pode colocar esse código MCAIQ. Aí você clica em cadastrar. Na hora que você cadastrar, você já vai ganhar R$5. Esses R$5, ele vai ficar salvo aqui na carteira. Vai ficar para sempre aqui, tá? Enquanto você estiver logado nessa conta ali, você vai entrar e vai ter R$5. Assim, quando você for enviar o seu primeiro pacote, vai ter os R$5 já na carteira para você utilizar. Deu para entender, gente? É bem legal, é bem simples, e eu vou resumir tudo agora de novo em relação ao pedido. Ah, Lu, eu vou baixar esse aplicativo e vou testar. Tá bom. Então, você baixou o aplicativo, o link tá aí, vai ficar fixado no primeiro comentário. Baixou o aplicativo, você vai ter que logar. Então, você clica aqui em perfil, você vai colocar o seu e-mail, tudo certinho, tá? Colocou o e-mail, aí você vai clicar em perfil, vai ser direcionado para esta página aqui. Clica em cada um, lê direitinho, dá uma olhadinha nas regras de promoções. De vez em quando eles colocam alguns cupons de descontos maiores, então vem aqui, ó, use hoje, envie um pedido essa semana e use o cupom LUS1 que você ganhará R$10 de desconto. Eu já usei bastante. Toda vez que vem, eu adianto algum pedido e já envio logo, para poder garantir aquele desconto, tá? Então, lê tudo direitinho, mas aí você não vai usar agora? Clique em Amigo Super e cadastra o cupom, vamos lá de novo, esse aqui, ó, MCAIQ. Assim, se você não tiver com coragem de usar agora, pelo menos você já cadastrou e vai ficar com esses R$5 garantidos. Lu, criei coragem, vou enviar. Então, você vai baixar o aplicativo, vai clicar em perfil, vai fazer o seu cadastro, vai ser direcionado para essa página que você vai ler todos os dados, tudo certinho, né? Clica em todas as opções. Você vai pegar o CEP do seu cliente e já vai fazer a simulação, tá? Digamos que... Gente, eu vou contar para vocês como que foi o meu primeiro envio. Eu já falei, já expliquei, mas eu vou explicar de novo para facilitar. Eu baixei o aplicativo, eu coloquei o cupom do Amigo Super aqui, peguei de alguém aqui da internet mesmo, né? Ele funciona só uma vez, então uma vez que você colocou, vai ficar aqui os R$5 para sempre, tá? Mas aí eu coloquei o cupom e ganhei já R$5. Aqui tá 40 porque eu já tinha, tá? Mas eu ganhei no dia lá R$5. O que eu fiz? Eu peguei o CEP, o endereço da minha mãe, que mora aqui perto da minha casa, 2 ou 3 bairros de distância, tá? Calculei tudo certinho e fiz o primeiro envio para casa da minha mãe. Enviei por Sedex, que ficou bem mais barato, né? Na verdade, o Sedex ficou o mesmo valor como se eu tivesse enviado para São Paulo, capital. Eu escolhi a opção Sedex, no caso da minha mãe, emiti o frete, eu coloquei o que era, né? No caso, eu enviei um porta-copo só para ela, gente. Só pra gente... Vai que esse pacote se perdesse, né? Eu tava com medo. Aí eu coloquei, enviei o porta-copo. Não tinha nenhum cupom para pôr aqui na época. Então eu não usei, eu só usei os R$5 de desconto que eu ganhei lá no Amigo Super. Cliquei em enviar e pronto. Deu 2 dias, demoraram 2 dias para minha mãe receber o pedido dela. Ela recebeu tudo certinho e aí eu criei coragem e comecei a fazer os envios pelo Superfrete. Todos os envios foram enviados através do Superfrete. Desde que eu comecei, eu já utilizei outros, né, formas de envio, mas o Superfrete foi o que mais me agradou por causa que eu achei super prático. O que você vai precisar? Você vai precisar de uma impressora. Se você não tiver uma impressora, você pode gerar suas etiquetas
baixa tudo, você gera tudo num dia só e ela tem uma validade de 10 dias. Então, você tem 10 dias para enviar esses pedidos, tá? Se você não conseguir enviar em 10 dias, a etiqueta é cancelada e o dinheiro volta para a carteira. Então, Lu, eu achei que ia conseguir, não consegui terminar a tempo, e agora? É cancelada aquela etiqueta e aí o dinheiro volta para sua carteira, você pode gerar uma nova etiqueta, tá? Fica tranquilo, isso já aconteceu várias vezes comigo. Às vezes já gerei a etiqueta, eu vi que não ia dar, eu mesmo cancelo a etiqueta, ou acabo que passa desapercebido, deixo lá, e aí quando cancela, volta o dinheiro para mim, tá? Já aconteceu também de eu ir gerar a etiqueta aqui em casa e não dá certo, a impressora não tá funcionando, tá com algum problema, e eu vou e imprimo essa etiqueta lá no correio, tá? Lá no correio não, perdão, lá ao lado da agência do correio, que tem um lugar que imprime coisas. No correio você não vai conseguir imprimir, a não ser que na cidade de vocês tenha essa opção, mas aqui não tem. Se você precisar imprimir alguma coisa, você vai procurar nos arredores, né? Sempre aqui eles são espertos, né? Eles abrem logo um lugar de xerox perto do correio, que sabem que a gente vai precisar, certo? Então, quando você imprimir, eu não posso mostrar os dados do cliente, né? Mas, ó, quando você imprimir a etiqueta, vai sair duas opções. Vou colocar aqui, depois eu embaço tudo no vídeo, tá? Essa daqui é a etiqueta de envio e aqui é a declaração de conteúdo. Ela já vem preenchida. Do jeito que você pôs aqui, ó. Toda vez esqueço. Aqui, ó. O que você cadastrou aqui vai aparecer aqui na declaração de conteúdo, tá? Então, eu coloquei aqui suplá 37 por 37, 6 unidades, R$28 cada. Aqui no caso, no conteúdo, vai estar aparecendo a mesma coisa. Se tivesse feito uma lista aqui de 10 coisas, ia aparecer 10 coisas aqui. Se você não tiver impressora, você vai ter que levar para imprimir em algum lugar. Então, você baixa você gera a etiqueta aqui no aplicativo, e essa etiqueta ela vai ser enviada para o seu e-mail. Você pode simplesmente eu não sei se chama Lan House ainda, mas aqui tem esses pontos onde você consegue imprimir documentos, essas coisas. Tem no shopping, tem perto da rodoviária, tem perto da agência do correio. E aí você envia para lá, por e-mail para eles, e eles imprimem para você. Tem lugares aqui na minha cidade que cobram 50 centavos cada folha, tem lugares que cobram R$1, tem lugar que cobra até R$4. Então, se você vai começar com essa ideia e você não tem impressora, dá uma pesquisada, porque você vai precisar imprimir a folha, né? Já vem tudo direitinho, chegar no correio eles só bipam, certo? Então, vou tentar resumir agora sem me alongar, vamos ver se eu consigo? Vou deixar o link aí, vocês vão baixar. Baixou, você vai clicar em perfil, vai para o perfil, você vai ver todas essas opções. Você pode clicar em inserir cupom do Amigo Super. Você vai inserir o cupom, MCAIQ, que eu vou deixar aí para vocês. E pronto, você já vai ter R$5 para usar quando você quiser no seu primeiro envio, certo? Lu, não quero, vou enviar agora. Criei coragem e vou enviar um pedido para minha mãe, só para ver como é que funciona. Baixa o aplicativo. Não precisa clicar no perfil nesse caso, você já vai gerar logo a etiqueta, tá? Pega o endereço todo certinho, com todos os dados, e aí você baixou o aplicativo, você vai fazer o login, né? Colocar o seu e-mail, seus dados, tudo certinho. E aí você vai colocar CEP de origem, caixa pacote, até 300 gramas ou mais, dependendo do que você está enviando. Se você vai enviar para alguém só para testar, envia uma coisa pequenininha. Envia um porta-copo, envia uma cartinha, né? Embala tudo direitinho, como se você estivesse enviando isso aqui. No caso aqui, 300 gramas, 3 de altura, 20 de largura, 30 de comprimento. Coloca aqui o CEP da pessoa, clica em calcular o frete. Você vai ser direcionado para essa folha, você vê qual que você acha que compensa mais. E aqui, eu recomendo vocês escolherem PAC ou SEDEX, porque você vai levar até uma agência do correio. Normal, tá? Se você escolher aqui o negócio da Jadlog, vai aparecer os pontos que tem próximo de você. Mas como eu disse, eu não recomendo porque eu nunca utilizei. Então, o que eu recomendo de verdade é o PAC ou SEDEX, porque é numa agência do correio. Clicou aqui, vai ser direcionado para essa folha, onde você vai colocar qual é o produto que você está enviando. Se for mais de um produto, você clica em adicionar e escreve o que é. Se você nunca tiver usado e não tiver cadastrado o cupom aqui do Amigo Super, você pode colocar o cupom LUS1, e aí esse cupom você vai ganhar, na verdade, 3 cupons, mas eles só vão aparecer na hora de você gerar. O que significa que você vai conseguir usar 3 vezes, tá? Eu recomendo mais esse daqui, né? Porque você envia agora. Aí você, eu não sei, tô indecisa.
Aí depois daqui um mês entrou realmente uma encomenda, você consegue usar ele de novo, né? Nessa próxima encomenda também. Não tem um prazo de validade, ele vai ficar disponível para você para sempre. Então, só que ele só vai funcionar, só vai ser ativado quando você for fazer o envio. No caso desse aqui do Amigo Super, você já vai clicar e vai colocar e já vai aparecer os R$5 aqui. Então, se você não tá com coragem de fazer o seu primeiro envio agora para testar, coloca o Amigo Super, que daí você garante os R$5 ali, fica salvo para sempre. Vou enviar, coloca Lu S1, tá? Vou deixar todas essas informaçõezinhas aí no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Agora eu vou embalar, porque tem cliente esperando. Todos esses envios serão feitos via Sedex, porque o Sedex estava saindo R$11,50. Então, cada uma dessas clientes aqui pagaram R$11,50 e eu cadastrei tudo certinho, imprimi. Quando você imprime que é via Sedex, o símbolozinho aqui fica amarelo, quando for PAC fica azul, certo? Então, bora lá. Gente, eu tento resumir, mas eu falo demais, né? Então, fica complicado. Mas a ideia é tirar todas as dúvidas, então eu tentei falar sobre coisas que me perguntam, sabe? Quando eu explico alguma coisa para alguém e a pessoa fica com dúvida, eu tentei esclarecer todas essas dúvidas aqui em vídeo. Mas agora vamos ver isso na prática, né? Eu tenho 4 peças para cada pessoa, tá? Eu vou embalar os 4 pacotes, todos direitinho, para vocês ir acompanhando. E a finalização vai ser exatamente igual para todas. Olha só, gente, para as coisas darem certas, a gente precisa primeiramente vencer o medo. E sempre que eu venho mostrar as coisas aqui, eu lembro do meu medo, sabe? Eu tinha muito medo, eu sou uma pessoa pessimista. Eu tento ser otimista, tá? Mas eu percebo que eu caminho mais ali pro lado do pessimismo. Tudo que eu vou começar, eu primeiro penso em tudo que pode dar errado, né? Isso é bom, porque eu tô sempre assim, né, preparada para quando dá errado, mas é ruim, porque eu sempre tenho essa impressão de que vai dar errado. Quando eu chego para comprar alguma coisa que dá certo, eu fico achando que deu alguma coisa errada. Eu fico achando que não, alguém deve ter esquecido de falar alguma coisa, né? Recentemente comprei um celular pela internet para minha filha, e aí a gente comprou pela internet e foi retirar na loja, né? Na loja física. Nós chegamos lá, gente, em 5 minutos o pacote já estava lá na bancadinha para a gente retirar. Na mesma hora ofereceram se não queria colocar película e se queria comprar capinha, isso aí é super barato, já colocamos também. E assim, não deu 10 minutos, nós saímos com o celular na mão e eu com aquela sensação, ai, será que tá certo mesmo? Será que não esqueceram alguma coisa? Dá uma olhadinha aí se tá tudo bem, não sei o quê. Sabe, eu fico com essa impressão de que algo vai dar errado ou tem algo errado. Tá dando muito certo isso aqui? Eu acho que tem alguma coisa errada? Pois é. E aí, eu demorei muito para utilizar esses aplicativos, esses meios. Eu falo muito para vocês sobre cupom de desconto, essas coisas, porque eu realmente utilizo. E ó, desde que eu comecei a falar do Superfrete, eu continuo falando, porque eu realmente continuo utilizando. Não é uma coisa que eu testei, falei para vocês e depois não vou mais usar. Não, realmente deu certo para mim. Eu espero que dê certo para vocês também, que vocês superem o medo, o pessimismo. Ai, Lu, mas eu comecei, eu tô tentando e as coisas não estão dando certo. Gente, não dá certo mesmo de imediato, demora. É normal. Não acreditem em tudo que vocês veem na internet, assim, de que você vai começar, faz isso, aquilo, outro, que no mesmo dia, uma semana, 2 semanas você vai estar vendendo. Não, não vai, é difícil mesmo. Mas uma hora começa a dar certo e aí começa a ficar fácil, né? Você vai se adaptando, você vai se acostumando, pegando o ritmo, pegando o jeito, cometendo vários erros e conforme você vai errando, você vai corrigindo os erros uma coisa de cada vez. Não é verdade? Né? Aí, ó, eu vou colocar todos eles no saquinho assim e vou deixar aqui para colocar na embalagem todos ao mesmo tempo, para continuar no tema aí do vídeo, que é realmente falando sobre o pacote e tudo. Uma coisa muito importante que vocês têm que prestar bastante atenção é que é o seguinte: você tem que ter noção do que é que você vai vender, tá? Eu não tinha. O cliente entrava em contato, fazia o pedido, eu fazia ali uma simulação de peso na hora e depois seja o que Deus quiser. Às vezes o peso dava menos, né? Ótimo. Agora, quando dava mais, eu pagava do meu bolso. Inclusive, uma vez eu falei isso e uma pessoa falou:
Ah, mas, por exemplo, eu faço uma estimativa de que o frete ficou para o cliente a 11,50, por exemplo. Mas aí, na hora de postar, ficou 15 reais. Eu pago do meu bolso. A culpa é minha. Eu que tenho que saber o preço, o peso e o preço, aliás, o peso e o preço do frete. Se eu passo informação errada, eu que vou arcar com esse prejuízo. Então, a pergunta que a pessoa fez foi: e o contrário? E se eu passar um frete de 11,50 e de repente tem uma promoção ou acabou que, né, baixou o valor e ficou mais barato, ficou 5,50, sei lá, né? Aí eu fico com essa diferença para mim, né? Às vezes você ganha, que nem aqui o cupom que eu falei, se você colocar o cupom, você vai ganhar 5 reais de desconto. Você pode ou não repassar isso para o seu cliente. Depende muito do que você quer fazer aí. Às vezes o pedido do cliente é bem grande. Então você pode repassar, porque quando ele perguntar, olha, quanto que vai ficar o frete? Por exemplo, imagina que você vem falar comigo, o seu frete ficaria 11,50 e eu falo para você, olha, essa semana, se você fechar o pedido hoje, eu consigo deixar o frete por 5,50. Por quê? Porque eu tenho 5 reais lá de cupom, do cupom, né? Aí eu consigo aproveitar. Não é legal, né? Então, só que assim, eu não passo esse valor de desconto como sendo fixo. Esse desconto vai valer para hoje, para essa semana, né? Então, se você pôs o peso errado e foi cobrado a mais, você que vai arcar com esse prejuízo. Agora, se você conseguiu um cupom de desconto e pagou a menos, você vai ficar com esse desconto para você no lucro. É assim que eu penso. Por que eu penso assim? Porque esse desconto foi algo que não foi garantido. Pode ser que eu ache que vou ter desconto e de repente nem vou ter. Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo e pense assim: ah, é legal, tem esse cupom da Lu, dá para usar. Quando eu for enviar alguma coisa, eu uso. E de repente você não cadastrou esse cupom a tempo, né? E não vai ter o cupom para você usar. De repente perdeu o cupom, né? O prazo de validade, o aplicativo atualizou, alguma coisa mudou, não sei. Você está assistindo esse vídeo no dia que eu postei, ou você pode estar assistindo esse vídeo aqui um ano depois, né? E de repente esse cupom já não funcione mais. Por isso que se você for corajoso, nunca tiver enviado, mas quiser começar, já gera uma etiqueta e coloca aquele cupom lá no final, de Lu S1. Porque você vai ficar com esses outros 2 cupons para usar quando forem encomendas de verdade, né? Faz um teste e daí, quando for encomenda de verdade, você pega e utiliza. Mas assim, gente, eu tô falando para vocês porque eu fui aprendendo com o tempo. Como eu queria, quando eu comecei a usar o Superfrete, conseguir esses tipos de descontos. Porque eu cometia muito erro. Eu passava o valor do frete para o cliente sem saber direito qual era o peso do meu produto. E daí, quando eu ia lá gerar a etiqueta, eu tava pagando 10, 15 reais. Às vezes o frete saía era grátis, porque o cupom não, o produto acabou pesando o dobro do que eu marquei, e aí eu pago toda a diferença. Mas tudo bem, é errando que a gente aprende. E se você tiver um cupomzinho para usar lá, né, para cometer os seus 3 primeiros erros, é bom demais. E outra coisa também é que muita gente coloca empecilho, Lu, mas eu não tenho a impressora, né? O que eu faço? Você vai dar um jeito, vai se virar. É assim que funciona a vida, né? Tá? Ninguém vai dar jeito para você, não. É você que se vira. Gente, para as coisas mudarem, a gente precisa mudar também. Então, você pode procurar aí na sua cidade onde que você pode imprimir. Eu sou o tipo da pessoa que prefere pagar. Eu vou num lugar que imprime, pago, e aí eu vou e não fico devendo nada para ninguém, do que eu não gosto de pedir nada emprestado e depois ficar devendo favor. Mas essa aí sou eu, né? Lembra que eu sou pessimista? Pois é. Mas se você tiver algum conhecido, você pode gerar a etiqueta, enviar para ele por e-mail que ele imprime para você. O cliente entrou em contato, fez um pedido, hoje pagou tudo certinho. Você não precisa gerar a etiqueta no mesmo dia. Você vai gerar essa etiqueta, esquecendo o brinco, só no dia que você for postar. Ou no caso, se você não tiver uma impressora em casa, assim, imprime 1 ou 2 dias antes, porque no dia que você gerar, a partir do momento que você gerar ali no aplicativo, ela vai durar apenas 10 dias. 10 dias é bastante tempo, tá? Mas você não pode também esperar até o último dia para postar, para não ocorrer nenhum erro. Gerou hoje, envia no máximo 7 dias, porque a gente é o quê? Pessimista, desconfiado. Vai que demora, você tá achando que é 7, de repente já chegou em 10 e você perdeu, não é mesmo?
Ó, gente, então tá aqui, ó. São 3 pedidos para 3 pessoas diferentes, ó. Fiz esse rótulo bonitinho, ó, um desenho diferente. Aqui também. E aqui também. Ó, tá tudo na embalagem, mas eu não vou pesar agora. O que o correio quer saber é qual o peso final desse produto. Então, eu vou colocar dentro do saquinho, eu vou colar cada etiqueta de envio e a declaração de conteúdo, e aí sim eu vou pesar para ver quantos gramas pesa cada produto desse aqui para enviar. Eu uso saquinhos assim de correio, tá? Não uso caixa. Eu uso caixa só quando eu não tenho saquinho e quando o pedido é muito grande. Às vezes o pedido é gigante e o saquinho não vai dar certo, então eu acho que não vai ficar tão bom. E aí eu uso uma caixa, mas mesmo assim é muito, muito raro. Eu sempre uso saquinhos e eu tenho saquinhos em vários tamanhos. Vou deixar o link de onde eu compro esses saquinhos rosa aí no primeiro comentário também. Tem branco, tem preto. O preto é mais barato, então se você tá começando, tá querendo economizar, compra preto, tá? E compra a grande e daí você vai vendo quais são as necessidades dos pequenos. Não aconselho a você começar comprando o pequeno, porque de repente você compra 100 saquinho e não dá para você utilizar. Esse aqui, por exemplo, é saquinho de 20 por 30. Olha, ficou certinho para 4 unidades. Se uma pessoa só tivesse pedido 8 unidades, eu não conseguiria usar esse saquinho. Então, se eu tivesse começando hoje e tivesse que optar por um tamanho de saquinho, eu compraria o de 30 por 40. Ele vai ser mais caro, porém, eu consigo enviar qualquer quantidade de produto, tá? Ó, certinho. Aqui, como ele ficou bem rente, eu vou tomar cuidado para não colar a embalagem na cola do saquinho. E fica bem bonitinho assim, ó. E aos poucos você vai padronizando o tamanho da sua embalagem. Você não vai mais precisar nem pensar qual a medida da embalagem. Vai ser sempre a mesma. E aí, por exemplo, digamos que eu tivesse pego um saquinho maior. Esse aqui, por exemplo, ó. Eu vou cadastrar lá no aplicativo que eu tô utilizando um saquinho de 30 por 40. Não, esse aqui é de 26 por 40, tá? Eu vou colocar a mesma coisa. E aí, só que daí quando eu for dobrar, olha o tanto que eu vou diminuir. Não tem problema nenhum. Você vai colocar o tamanho da embalagem de 26 por 40. E aí aqui você coloca qualquer produto. Ah, e se fosse só um suplá? Daria também. E se eu tivesse que dobrar esse saquinho ao meio, desse jeito aqui assim, ó? Não tem problema. Você vai colocar o tamanho do saquinho e aí vai tendo uma alteração ou não. Não faz diferença. O que faz diferença mesmo no valor é o peso, tá? E é óbvio que se você colocar que é uma embalagem bem pequenininha e acabar enviando uma embalagem gigantesca, vai dar alteração. Então, a gente tem que ser o mais honesto possível, não é verdade? Justo, certinho, né? Verifica direitinho. Eu tô tomando bastante cuidado por causa de não colar no saquinho ali dentro. Poderia usar uma embalagem maior, mas eu tenho essa daqui e ela dá certinho. Não fica muito bonitinho aqui, mas, né? Vou colar a etiqueta desse lado e daí vai ficar. Tá vendo? Aqui, ó. Ficou meio feio. De novo, ó. Mesma coisa. Uma dica que alguém me deu depois de um tempo e que eu sigo é de colar a etiqueta antes. Nesse caso aqui eu vou colar depois, só para não ter que ficar toda hora embaçando aqui os negócios. Para não mostrar os dados do cliente, mas ó, você coloca, aqui no caso, colaria a etiqueta desse lado aqui. Aqui tem um lacre, né, ó. Você cola a etiqueta aqui. Aí, quando você colocar o produto no saquinho, já vai estar com a etiqueta e fica mais fácil de colar, porque tá bem retinho. Ó, nesse caso aqui, eu não preciso porque, primeiro que tá retinho, porque o saquinho ficou bem direitinho. Segundo, que todos os pedidos vão para o mesmo lugar. Pro mesmo lugar não, perdão. Todos os pedidos são do mesmo produto, mesma quantidade, mesma cor. Não preciso falar, esse primeiro é da fulana, esse segundo é da cicrana, porque independente da ordem, todo mundo vai receber a mesma coisa, mesma cor e mesma quantidade. Vou começar por aqui para ver se consigo pôr mais reto. Aí teve uma pessoa que falou que eu dificulto as coisas, porque eu poderia pegar a embalagem grande, né? E colocar tudo igual que ficaria mais bonitinho. Poderia mesmo, mas ó, com o passar do tempo você vai vendo quais são as embalagens que mais ficam práticas para você, né? Nesse caso aqui, essa embalagem eu uso tanto para o crochê quanto para a papelaria, né? E aí, esse tamanho ficou perfeito. Mas se fossem 6 peças, por exemplo, eu já usaria o de 26 por 36. Ó, mesmo pedido, ainda não vou pesar,
tá? Para colocar lá no meu aplicativo. Eu vou agora colar a etiqueta, porque às vezes você coloca muita fita adesiva, às vezes a etiqueta não vai pesar quase nada, porém esse produto aqui tá mais 1 grama e ele passa lá de 1 quilo, porque se der 999 gramas, é um valor, agora se chegar em 1 quilo, já era, vai ser um outro valor, não aumenta muito, coisa assim de 3, 4 reais, mas aumenta, e 3, 4 reais que vai sair do seu bolso se você pesar antes da hora. Aqui é indiferente qual etiqueta que eu colo em que, como eu disse, é igual. Mas aí, se você estiver enviando vários pedidos para pessoas diferentes, você separa tudo, tá? Embala tudo direitinho na hora, para não se confundir. Tô colocando um papel aqui em cima para não mostrar o endereço do cliente, mas aqui vai a etiqueta. Então, olha só. Essa aqui é a parte onde eu coloquei a cola, que eu virei. Fica sempre meio enrugadinho, meio feinho. Aí eu pego a parte que ficou mais reta, mais apresentável, mais bonitinho e colo aqui. Tem gente que usa etiqueta térmica. Eu até hoje, eu queria, né? Queria porque eu queria muita coisa, fico querendo, mas não vi necessidade ainda. Eu consigo embalar, eu não acho que essa parte aqui da fita adesiva me atrasa. Eu me atraso em um monte de outras coisas. A parte da fita adesiva não é uma parte importante, sabe? Mas uma hora eu apareço com uma etiquetadora térmica. Mas aqui, ó, você imprime no papel sulfite, na folha A4, normal. Tem lugares que chama folha de ofício. E dá certinho, do mesmo jeito. De um lado vai a etiqueta, do outro lado, declaração de conteúdo. No caso, se você pode enviar com a declaração de conteúdo ou com a nota fiscal. Depende da forma como você cadastrou lá no aplicativo. Se você trabalha com CNPJ e cadastrar o seu CNPJ, você vai ganhar mais desconto lá no Superfrete, vai ficar mais barato para você. E ainda vai sair nota fiscal, ao invés de declaração de conteúdo, tá? Certinho. Bora pro próximo. Usar o mesmo papelzinho para tampar. Então, conforme você vai usando, você vai aprendendo os macetes, né? Vai pegando as manhas do negócio. Então, que nem eu falei, tem coisas que eu nunca altero. Eu deixo lá 300 gramas, eu deixo lá a caixa de 20 por 30, né? E dependendo do pacote for menor, maior, aliás, se os pacotes forem menores, essa alteração de tamanho não faz diferença. O que faz diferença realmente é o peso. Uma coisa que eu gosto muito é que, se eu colocar o peso errado, o meu pacote ele vai ser postado, né? Eu não sou barrada lá no correio, nem nada do tipo. Porém, vem descontado a diferença ali no meu aplicativo. Mas, se eu colocar o peso maior, porque eu sou pessimista, medrosa, e falo assim, não, ao invés de colocar que tem 1 quilo, eu vou colocar logo 2 para não ter perigo, né? De estar errado. E, chegando lá, o peso for menor, eles devolvem o dinheiro. Ele volta para sua carteira. Só que esse dinheiro ele vai ficar ali, parado na carteira do Superfrete para você utilizar no próximo envio, tá? Aqui, 2. Bora pro próximo. Esses 3 pedidos, eles estão indo para São Paulo, capital. Por isso que eu achei legal. Falei assim, eu acho que vai ficar bom de explicar para elas nesse vídeo. Porque todo mundo tá indo pro mesmo local. Vocês estão vendo que eu coloco bastante fita adesiva, eu coloco aqui a declaração de conteúdo. Eu não economizo nessa parte, tá? Isso aqui é a parte mais importante, para garantir que o cliente vai receber o produto dele, né? Às vezes a gente economiza aqui no Durex e de repente o pedido volta, né? Olha a dor de cabeça aí que a gente arruma. Então, tem partes que você não pode economizar e também não tem necessidade. Economizar, por exemplo, 5 centavos, às vezes é 5 centavos que sai caro, né? Então, eu pego a minha etiqueta, coloco aqui, coloco grande mesmo, não tem problema nenhum, coloco bastante Durex. O importante é essa embalagem estar bem protegidinha. Então, você vai precisar do quê? Vai precisar da embalagem para enviar o produto, vai precisar de Durex para colar a etiqueta, de algum lugar para imprimir essa etiqueta, né? Porque se você não tiver impressora em casa, você vai precisar de alguém que tem ou de algum lugar onde você possa imprimir, tá? E agora sim, gente, ó, com o meu produto já dentro do saco, com as etiquetas coladas, Durex, tudo devidamente pronto, agora eu vou pesar. Na verdade, o vídeo deveria começar aqui, né? Eu com os produtos já embalados, né? Para falar para vocês, ó, você vai ter que marcar
depois que tiver tudo pronto, mas aí vai ser de trás para frente. Então, ó, tudo com embalagem, brinde, rótulo para suplar, cartão de agradecimento, cartãozinho com modo de lavar, colei a etiqueta de envio lá atrás, e essa aqui nesse lado, né? E desse lado a declaração de conteúdo. Depois de tudo embalado, agora que eu vou saber qual que é o peso do meu produto. 399 gramas, tá vendo? Lembra que eu coloquei lá 300 gramas? 399 não vai alterar em nada, porque 99 gramas não dá diferença. O que daria diferença é que se chegar aqui em 1 quilo. Então, de 300 gramas até 999 gramas, vai ser o mesmo valor. Então, eu já sei disso. Eu já estou acostumada a enviar 4 peças. E se fossem 8 peças? Também não daria 1 quilo, olha. 791 gramas. Porém, se um dia alguém pedir 12 peças, olha o que acontece. 1 quilo, 184 gramas, aproximadamente. Se um dia alguém pedir 12 peças, eu sei que eu não posso colocar 300 gramas lá no meu aplicativo. Eu vou ter que colocar que passou de 1 quilo. Aí eu coloco que tem 1 quilo e aí eu posso enviar de 1 quilo até 1 quilo, 999 gramas, que vai ficar pelo mesmo valor de frete. Tendo isso na cabeça, você nunca vai ficar no prejuízo. A não ser que você faça o cálculo bem errado, mas não tem como, né, ó. Então, por exemplo, o cliente entrou em contato, ele quer pedir, gostaria de saber quanto fica o frete para minha cidade. Você vai perguntar para ele, quantas unidades, né? Ou, no caso, o que eu faço? Eu falo para o cliente, me passa o seu CEP para eu calcular direitinho. Aí, ele passou que ele queria suplar para café, mas ele não falou quantas unidades. Eu vou lá, sabendo que 4 unidades tá dando aproximadamente, eu vou arredondar aqui para 400 gramas, tá? Sabendo que 4 unidades já embalado, com tudo devidamente ensacado ali, brinde, papel e tudo, dá 400 gramas, eu falo para ele, olha, de 4 até 8 peças para café, o frete para sua cidade fica tanto. No caso aqui, é para São Paulo capital, eu sei que deu 11,50, né? Então eu falaria, ó, na verdade, né, de 1 a 8 peças, ficaria o mesmo valor, ficaria 11,50. Aí ele fala assim, Lu, eu queria 9 peças. 9 peças eu sei que não chega em 1 quilo, então eu tenho noção de que eu conseguiria fazer por 11,50. Mas se ele quiser 10, 12 peças, eu já não me arrisco. Por quê? Porque passa um pouquinho. Se ele quiser mais 2 peças, por exemplo, eu queria 8, queria 10. Aí eu já vou ficar preocupada com medo de não dar. Vai ficar muito em cima, muito próximo de 1 quilo. Se eu bobear ali, o barbante estiver mais pesado, meu ponto tiver ficado um pouquinho mais folgado, a peça acabou ficando maior, eu vou dar bobeira e vai passar de 11,50, certo? Então, eu já deixo um registro. Suplar para café nesse modelo aqui, colocando brinde, rótulo, cartãozinho, ele tá dando aproximadamente 400 gramas. Por aqui eu sei o quê? Que se a pessoa pedir uma peça, vai dar aproximadamente 100 gramas, já na embalagem, né? Sempre chuta um pouquinho para cima, 20 gramas, eu sempre jogo 20 gramas a mais, porque como eu falei, tem uma variação que a gente não consegue controlar, e tem também a diferença da balança do correio para a balança da gente. Isso aqui é uma balança simples, né? Uma balança caseira. Lá eles têm uma balança de precisão. Fora que pode estar desregulada, né? Lembra que eu sou pessimista, eu sempre acho que alguém vai me enganar, que alguma coisa vai dar errada. Então eu jogo ali 20 gramas, 30, 50 gramas, dependendo do que for, se eu estiver muito desconfiada. E aí eu nunca vou ter que pagar um adicional de nada. Gente, eu espero que tenha dado para entender. Eu vou fazer um vídeo assim também para a Shopee, né? Mas é basicamente a mesma coisa. Lu, e se alguém entrar lá na Shopee e comprar um produto? Quanto que eu coloco de peso? O peso na embalagem. Quanto que eu vou marcar? Quer ver, ó? A medida que você vai ter que marcar é essa medida aqui, ó, do produto embalado também. Lembra que eu coloquei lá que tinha 300 gramas e que o meu pacote tinha 3 de altura, 20 de largura e 30 de comprimento? Vamos ver. É desse jeito aqui. Você vai chegar no correio com esse pacotinho desse jeito e eles vão medir para você lá na sua frente. Então, aqui, ó. Tá dando aproximadamente 18. Por quê? Porque o pacotinho encolheu por causa da altura, né? Que aumentou. Que deu 18. Largura. 27. Arredondando aqui para 27, 28. Aí a altura que às vezes varia. Dependendo do produto, ele fica um pouquinho mais alto. Mas eu sempre ponho 3. Quando eu fico desconfiada que tá muito grande, eu ponho 5, mas é muito raro.
Aqui, por exemplo, ó, deu 4 centímetros. Mas é como eu disse para vocês, eu já tô tão acostumada que eu sei que isso aqui não altera. O que vai alterar mesmo é o peso. E é óbvio, como eu já falei, se você tiver marcado que vai enviar um pacotinho pequeno, chega lá com um pacotão gigante, com certeza você vai ficar devendo lá. Legal também. Digamos que você precisa enviar o produto, você gastou o dinheiro do frete, tá todo enrolado aí, não sabe o que fazer. Coloca lá o peso mínimo e fica com o débito no superfrete, mas você vai pagar, vai ter que pagar. Quando você colocar dinheiro lá, quando você colocar dinheiro na sua carteira do superfrete, vai descontar o valor que você está devendo, tá? Então, eu tô dando essa dica aqui, mas eu não aconselho. Ah, Lu, eu fui colocar o produto, eu tinha R$10 no aplicativo e ficou em R$12. O que eu faço? Tenta ver se você tem os R$5 aí você vai ter que colocar, né? Enviar via Pix, fazer a recarga. Vamos falar de recarga? Você vai ter que fazer a recarga lá para completar. Aí você fala assim, poxa vida, Lu, gastei o dinheiro todo, não tenho, eu preciso enviar essa encomenda hoje, estou desesperada. Então coloca lá que o peso é menor, aí vai sair lá, por exemplo, R$10, né? Se você der sorte, que nem sempre dá. Diminui, né, muito, às vezes diminui 50, 60 centavos, dependendo do que você tirar. Mas você coloca lá e vê se consegue com peso mínimo, já sabendo que quando você colocar crédito de novo, vai descontar. E vai descontar o valor certinho do que passou, tá, gente? Não tem como você consegue fazer isso uma vez só. É igual jogar para a próxima no Uber. Você pegou o Uber, você não estava com dinheiro, você entra lá e pergunta pro motorista, posso jogar para a próxima? Se ele falar que sim, aí você vai jogar e vai ficar devendo para Uber, certo? Aí você vai ter que recarregar lá o aplicativo e pagar. Isso aí você consegue fazer uma vez. Fez uma vez, não pagou, nunca mais, né? Então, vamos fazer as coisas tudo direitinho. Faz o teste, baixa o aplicativo, faz o seu primeiro envio para um parente, para alguém, porque daí você consegue ficar acompanhando. Por exemplo, eu tinha muito medo do meu produto não chegar inteiro. Será que chega muito amassado? Antigamente eu não colocava o suplá dentro de um saquinho. Eu colocava o suplá direto nesse saquinho rosa, não colocava dentro de um saquinho transparente, né? Agora eu já ponho dentro do saquinho transparente, porque eu consegui comprar um tamanho que deu certinho. Mas quando eu enviei lá para minha mãe, eu não coloquei. E eu tava preocupada. Eu falei assim, nossa, será que vai molhar? Será que vai chegar muito amassado? Será que vai chegar manchado? Vai acontecer alguma coisa? Porque lembra que eu sou pessimista? Então, aí eu enviei lá para minha mãe, quando a mãe recebeu, estava perfeito. Ou seja, eu testo também a embalagem que eu estou usando. Eu testo o cartãozinho que eu pus aqui, se não vai chegar todo amassado. Eu testo para ver se a embalagem não vai acabar rasgando, abrindo. Às vezes a cola não é muito boa. Né? Aqui, ó, essa borda ficou virada, tá me incomodando. Taco logo um durex aqui. Isso aqui iria alterar se eu colocasse o valor, o peso exato, ó. Ai, Lu, não tem nada a ver, não tem necessidade. Sei que não, mas às vezes você precisa incrementar alguma coisa, reforçar aqui, isso aí vai alterar o peso. São coisas que você pode fazer nesse seu primeiro envio, um teste. Então, se você nunca enviou, baixa o aplicativo, pega o endereço ali de uma pessoa próxima, faz um enviozinho para ela, né? Ou você envia o produto de verdade, até para você ter noção de quanto que vai ficar, qual a melhor embalagem que você vai ter que utilizar. Vai acompanhando. E aí, na hora de finalizar, você coloca aquele cupom. Não vai usar agora? Coloca o cupom lá e deixa no Amigo Super, que daí vai ficar salvo para você para sempre. Ai, meu Deus, Lu, eu já baixei, já estou utilizando e nunca tive cupom nenhum. Aí, paciência. O que eu fiz aqui em casa, gente? Quando eu comecei a usar, eu não coloquei cupom de nada. Porque eu nem sabia que tinha essas coisas, né? Era só ter perguntado, mas eu também não pergunto, eu faço as coisas sozinha. Tudo eu tento fazer sozinha primeiro, para não incomodar ninguém. Aí, o que acontece? Esses tempos mesmo, eu tava sem dinheiro lá no aplicativo e precisava fazer alguns envios. Eu simplesmente, gente, baixei o aplicativo no nome do meu marido. Ele não tinha, foi o primeiro envio, aí ele usou o cupom lá de desconto, e aí os 3 primeiros envios, eu acabei fazendo e aplicando o cupom de uma pessoa aqui da internet, e aí, para cada envio, eu ganhava R$5 de desconto. Só vale 3 vezes, mas já ajuda. Então, às vezes, você já tem o aplicativo, tá apertado de dinheiro aí, baixa o aplicativo no nome do seu marido, do seu filho, alguém que tem que ser maior de idade, tá, gente? Né? Porque você vai ganhar esses cupons e vai usar 3 vezes. Você consegue alterar o endereço lá certinho. Só que você tem que ser honesto, tem que ser o endereço da sua cidade. Você não pode, por exemplo, colocar lá o endereço dessa cidade e alguém tá postando em outra, porque essa diferença vai ser paga. Uma vez eu postei, nossa, esse vídeo vai ficar longo, hein? Uma vez eu postei num ponto de coleta dos Correios que tem aqui na minha cidade, que chama
eu não sei se é ponto legal, ponto certo, é alguma coisa assim. Eu fiz uma postagem só para testar e deu super certo. Se desse, continuasse dando certo, seria perfeito para mim, porque esse ponto fica pertinho do serviço da minha filha. Então, eu poderia mandar os pacotes por ela, na hora que ela ia trabalhar, né? Aí ela deixava ali do lado, fazia a postagem e pronto, já ia trabalhar. Olha que facilidade. Então, a gente testou isso aí. Aí, eu enviei 3 vezes, gente, através desse lugar. É um ponto de coleta. Você leva os seus pacotes assim, com a etiqueta do Superfrete, você deixa lá e eles fazem a postagem no correio para você. Então, eu levei 3 vezes. Na primeira vez deu super certo, na segunda vez deu super certo, na terceira não deu. O pedido foi postado, foi enviado, o cliente recebeu certinho, porém, a pessoa que pegava os pacotes, ele não postava na agência aqui da minha cidade. Ele postava na agência de uma cidade vizinha, né? Vizinha é modo de falar, que era bem distante. Então, o pedido que eu estava enviando para São Paulo capital, tudo certo. Segundo pedido que foi para São Paulo interior, tudo certo. Mas o terceiro pedido ele foi para outro estado, ele foi para Minas Gerais. E aí o que aconteceu? Como ele estava postando em outra cidade que não era a minha, esse pedido foi dessa segunda cidade ali, né? Para Minas Gerais, e aí a distância entre essa cidade para Minas ficou maior do que da minha cidade para Minas. E eu tive que pagar uma diferença. E foi a vez que descontou um valor maior na minha carteira, que foi descontado R$ 12 a mais. Normalmente, quando eu levo um pacote assim e ele acaba pesando um pouco mais, é descontado R$ 2, R$ 3 no máximo. Nunca tinha pago mais de R$ 3 de diferença, porque eu tento calcular tudo certinho. Normalmente eu sou cobrado um valor a mais quando eu já gerei a etiqueta e o cliente adiciona mais alguma coisa. Como eu já gerei a etiqueta, já paguei direitinho, eu falo assim: eu sei que vai vir descontado, mas vou mandar assim mesmo. Aí, às vezes o pacote já estava até com a etiqueta colada, sabe? Aí eu falo assim: não vou rasgar, né, a embalagem, não vou perder um saquinho por causa disso. Então eu mando. Mas, então às vezes vem R$ 2, o máximo que vem assim normalmente é R$ 2, tá? Às vezes vem 40 centavos, às vezes vem 50 centavos a mais, descontando lá na minha carteira. Mas aí nesse dia veio descontado R$ 10, R$ 12. Agora eu não sei se foi 10 ou se foi 12, não tenho certeza absoluta. Mas vamos dizer que foi 10. Aí, quando eu vi lá, eu levei um susto. Eu falei assim, nossa, mas R$ 10 é um envio, né? Praticamente um novo envio. Aí eu fui olhar o que estava acontecendo e o motivo foi por causa da distância. Então não deu certo, nunca mais eu mandei, porque não aparece isso na hora, então seria uma caixinha de surpresa. Não achei legal também essa história de eu deixar o pacote aqui com ele levar os meus pacotes para outra cidade e somente quando ele posta nessa outra cidade que aparece para mim que foi postado, sabe? A experiência não foi legal, inclusive eu fiz até um vídeo para falar para vocês do ponto de coleta, assim, que era um ponto legal, seria bom, e no final nem postei porque a minha experiência acabou sendo ruim. Quando veio esses R$ 10 de desconto aí, eu falei assim, não, acho que não vai ser bom isso aqui não. Talvez funcione para a maioria das pessoas, talvez também, eu até pensei nisso, mas depois eu falei assim, já que eu vou ter que levar no correio, eu levo no correio mesmo. Mas o que eu pensei? Eu poderia enviar todos os pacotes, deixar todos os pacotes lá, ao lado do lado do serviço da minha filha, que ela levava para mim, e aí eu levaria somente os pedidos que fossem por correio, os que fossem para outro estado, né? Então, o que era para São Paulo capital, a minha filha postava para mim, porque todo dia ela vai para lá. E o que fosse para outros estados ou interior, assim, lugares mais longes, eu mesma levaria ao correio. Aí eu pensei, eu vou ficar arrumando sarna para me coçar? Vou nada. Vou levar tudo isso aqui no correio, aí eu vou para o correio 1 ou 2 vezes por semana, né? E assim as coisas vão dando um pouco mais certo. É assim que tem que ser, gente. Não tem muito o que fazer, não, né? Eu ia fazer esse vídeo aqui e depois ainda ia embalar outros pedidos de papelaria. Mas nem vou, porque o vídeo ficou super longo. E depois, gente, quando eu faço esses vídeos explicando as coisas, eu vou assistir e eu fico achando que não ficou bom. Então, se você assistiu até o final, conseguiu entender, comenta aqui e fala assim, Lu, deu para entender sim, né? Achei legal, ou sei lá, né? Eu sei que eu enrolo, que eu detalho, que eu explico muito, mas esse é o meu jeitinho. Ame-me ou deixe-me, né? Assim, mas eu sei que também, mesmo eu não sabendo explicar muito bem as coisas, talvez não seja tão didática, sempre tem alguém que. Porque daí pelo menos uma pessoa acaba aproveitando, e quem sabe, às vezes a gente ajuda uma pessoa só e já vale a pena todo 50 minutos, 1 hora de vídeo, tá? Então, olha, curte o vídeo, se inscreve no canal. Agora o YouTube ele colocou uma opção nova que é o Hypar. O Hypar é como se fosse uma super curtida. Quando você clica ali no Hypar, o vídeo o YouTube entende que o vídeo é legal e ele mostra para mais pessoas.
e eu espero que vocês tenham conseguido entender. Eu vou tentar fazer um vídeo um pouquinho mais resumido sobre isso, tá? Mas com crochê.